de volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia da Maria Zilda. Maria, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, eu quem agradeço, Luciano, pelo convite. Muito obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho, de qualidade de vida, em especial na terceira idade, aí na melhor idade, ligada à alimentação. Sim. A gente sabe que muito da nossa qualidade de vida na terceira idade começa com a alimentação hoje. Sim, Então eu queria começar falando disso, o quanto uma alimentação de qualidade nas outras fases da vida ajuda no futuro. Com certeza. A saúde do idoso, ela merece uma atenção especial. E a alimentação está totalmente relacionada a esta saúde. E bons hábitos alimentares, uma boa rotina, a prevenção é a chave. Então, uma pessoa que em todas as fases da sua vida tem bons hábitos alimentares, ela vai sofrer menos na melhor fase, na melhor idade. Ela vai ter menos consequências associadas a essa má alimentação. Uhum. E a gente sabe que quando a gente trata de alimentação, tanto os benefícios quanto os males são gradativos. Quanto mais eu me alimento incorretamente, mais problemas eu tenho. Quanto mais eu me alimento corretamente, a longo prazo, menos problemas eu tenho. Então tem essa coisa do cumulativo que muitas vezes as pessoas não observam. Sim, a maneira que você lida com a alimentação interfere muito. E hoje em dia, principalmente, as pessoas têm muito acesso a alimentos diferentes, tem muito acesso à comida mais gordurosa, mais rica em açúcar, a comida pronta, feita fora de casa. Então, a tendência é não ter um bom hábito alimentar. Então, assim, vai chegar um ponto que vai interferir na saúde. E esse ponto geralmente é quando as pessoas chegam numa idade específica, geralmente o idoso. E para contribuir, além de não ter tido uma boa alimentação, na melhor idade, as pessoas perdem muito o paladar, perdem muito o interesse pela alimentação. Então isso contribui mais ainda para não se alimentar bem e ter problemas relacionados à saúde. Uhum. E de fato, a gente tem um perfil aí, uma rotina de não observar isso, Muitas vezes a pessoa come algo, passa mal, ela pensa na última coisa que ela comeu. Não pensa que o cumulativo de algo ruim que pode ter gerado aquela situação. Então, é tudo atribuído ao imediatismo e na alimentação não é assim. Com certeza. No caso dos idosos em específico, é importantíssimo os familiares, os amigos mais próximos, as pessoas sempre estarem observando a postura, as atitudes do idoso, para já ir entendendo o que está causando esses males. Não levar em consideração apenas as últimas refeições ou as últimas atitudes. É todo um histórico. Então a gente tem que, toda vez que a gente se sentir mal, tiver uma intoxicação, alguma indisposição, desconforto estomacal, algum desregulamento intestinal, pega o histórico do mês inteiro, como foi sua alimentação durante o mês, não somente uma refeição em específico. Perfeito. E outra coisa é isso também, não tem o hábito de se listar o que se come, de se fazer essa questão do pensamento do que se come. Às vezes as pessoas não lembram que jantaram ontem, Isso está ficando mais frequente, essa falta de memória alimentar está se tornando frequente nas pessoas, não só nos idosos, mas é devido à falta de rotina. Hoje em dia as pessoas não têm uma rotina, uma regra alimentar, cada dia se come uma coisa. Não é uma coisa assim contínua, não tem um hábito, Então cada dia é uma alimentação diferente. Antigamente as pessoas se alimentavam todos os dias com alimentos parecidos, que eram ricos em macro e micronutrientes, tinham vitaminas, então elas não passavam mal com tanta frequência. Hoje em dia não, hoje em dia é mais bagunçado, As pessoas variam muito o cardápio ao longo da semana, então fica até difícil identificar o que pode estar causando um mal. O Caio com uma pergunta interessante.
a gente consegue, em que prazo aí, né, estabelecer um padrão de alimentação adequada? Porque também tem uma rotina. Sim. Né? Entrar numa rotina alimentar tem um período de incômodo aí até equalizar, né? E ele pergunta se essa rotina se estabelece facilmente em qualquer idade, inclusive com os idosos. Sim, é possível criar bons hábitos e uma boa rotina em qualquer faixa etária, mas quanto antes começar, melhor. Então, desde a infância, ter uma boa rotina, então saber separar uma semana do final de semana é importantíssimo. Isso é uma regra, né? Isso é questão de disciplina alimentar. Então, desde a infância, é importantíssimo garantir pelo menos 5 dias da semana com boa alimentação. Então, entender que de segunda a sexta tem que se ter uma alimentação equilibrada, tem que ter os macros, micronutrientes, vitaminas, né? Tem que ser uma alimentação equilibrada em todos os sentidos. Tem que ter o horário correto para comer, né? Respeitar as porções. Então, se desde a infância se cria esse hábito, com o passar dos anos a pessoa vai ter dificuldade de deixar de fazer isso. Ela vai sentir falta de ter uma alimentação leve, né? Agora, se desde a infância você fizer ao contrário, se desde a infância você não tiver um hábito, sua semana for quebrada durante várias vezes, né, com ingestão de alimentos diferenciados, então alimentos comprados fora de casa, lanches, né, pizza, refrigerante, se você tiver acesso a isso várias vezes na semana, você vai sofrer muito mais, né, na terceira idade para criar um novo hábito. Então, quanto antes, melhor. E não tem uma idade específica. E tem uma questão primordial aí, que tem que ser um hábito em grupo, né? Sim. Uma das dificuldades que a gente vê também nas casas é isso. Uma pessoa tenta seguir uma rotina, as demais não, e aí complica muito mais. Com certeza. Hoje em dia se torna mais difícil ainda, porque devido à correria, cada integrante da família, às vezes, tem uma rotina, tem um horário a seguir, né? Não consegue, às vezes, reunir todos. Mas o máximo que conseguir, é importante todos terem o mesmo hábito. Na casa, todos os familiares ingerirem os mesmos tipos de alimento, a não ser aquela pessoa que tem alguma intolerância, né, ou sofre de alguma doença crônica não transmissível. Mas do contrário, todos devem se alimentar do mesmo grupo. Se possível, todos se sentarem à mesa e fazerem as refeições juntos, porque isso estimula, né? É mais prazeroso, abre o apetite, interfere em muitas coisas. E contribui muito para aquela pessoa que está precisando mudar os hábitos. Eu presencio muito isso em consultório com crianças. As crianças, às vezes, têm muita dificuldade em se alimentar corretamente porque não tem, às vezes, o exemplo dos pais. E isso não muda no caso dos idosos. Os idosos, eles precisam de mais atenção, eles gostam de ter atenção, de conversar, de se espelhar também nas pessoas, eles querem estar atualizados. Então, se todos à sua volta se alimentam mal, né, eles não vão pensar diferente, vão acabar se alimentando mal também. Uhum. E para criar hábitos alimentares, em especial nas crianças, né, se a família não dá o exemplo, é muito complicado. É muito complicado porque a criança, ela está descobrindo as coisas. Tudo é muito novo, né? Então o paladar está sendo estimulado e tudo que é muito doce ou que tem muita gordura estimula mesmo, é mais saboroso. Então, se assim, as outras pessoas da casa, os pais comem, eles vão ter vontade. Então é importantíssimo todos comerem da mesma maneira, né? Então, assim, e por regras, é possível comer tudo que nós temos hoje em dia disponível. A gente não precisa viver num regime militar. Lógico, as pessoas precisam ter prazer na alimentação e as crianças podem comer o que gostam, faz parte da infância. E na fase adulta vai interferir muito na memória alimentar. Eu mesma, todas as pessoas têm lembrança de alguma coisa que comeu na infância, que gostava, que era prazeroso, né, que era importante. Só que hoje em dia, comer esses alimentos não é mais novidade. Não tem mais aquela graça. Já perdeu o sentido. Então isso vai causar muitos problemas no futuro. Às vezes eu falo e as pessoas até assustam, mas é como se você estivesse envenenando aos pouquinhos a criança. Uma hora a conta vai chegar. Perfeito.
E, de fato, até a questão do prazer, né? Porque a gente nota que isso, né? O hábito alimentar, o paladar, ele também é cultural, ele é de formação. Sim. Um exemplo que eu dou aqui é que há 10, 15 anos, quase ninguém da população comia comida japonesa. Sim. Né? Hoje a gente já tem uma procura muito grande por isso. Sim. Mudou o hábito, né? O paladar continua o mesmo. Sim. Né? O hábito mudou e a gente adequou o paladar a esse novo hábito. Isso. Os hábitos, assim, alguns hábitos estão mudando, a cultura está se transformando a todo instante, né? Novas coisas estão surgindo, novos alimentos, né? O brasileiro, ele até assim modificou a culinária japonesa, né? Deu o seu toque especial e caiu no gosto. As pessoas gostam, eu também gosto. Só que é importantíssimo criar a questão assim, saber o dia de comer uma comida diferente, saber separar. Antigamente as pessoas falavam, né? Tinha a roupa para ir na escola, a roupa para ir à missa, a roupa para passear. Todo mundo tinha roupa para as 3 ocasiões, era organizado. A gente tem que trazer isso para a alimentação. Ter a comida da semana e a do final de semana. Isso vai interferir não só na saúde, mas na questão estética, pele, né? Tudo. O corpo, no geral, as pessoas vão sentir diferença. E é uma mudança simples. A Karen colocando uma coisa importante. Os idosos muitas vezes esquecem de hidratação, né? Esquecem de tomar água. Alimentos mais ricos em água que ajudam são importantes também. Importantíssimos, principalmente agora que está mais quente, né? Além de estar quente, o tempo está seco. É importantíssimo os idosos terem uma boa hidratação. Então, sempre manter ao lado uma jarra com água ou uma garrafinha, né, para estar tomando a água em si. Mas frutas que possuem mais água é importante, vitaminas, sucos, tudo isso contribui para a boa hidratação. Então, assim, é um alerta. A pele do idoso, dá para ver pela pele que ela fica mais ressecada, né? Então, assim, isso é falta de água, tem que tomar. E o idoso, além de, às vezes, não se lembrar, não quer incomodar, né? Ou às vezes, como a rotina mudou, tem muita indisposição. Não tem aquela disposição de levantar, preparar e procurar um alimento. Então, os familiares têm que lembrar de pegar um copo d'água e oferecer uma fruta à tarde, né? Mudar os hábitos. Eu sei que, às vezes, no período da tarde, quer fazer um café com mais carboidrato, né? Assim, um pão, uma bolacha, né? Eles gostam. Mas é importante oferecer também uma fruta, uma salada de frutas, né? Uma vitamina, uma água, né? Mudar um pouco a rotina, é importantíssimo. Uhum. É interessante também, né, essa questão de colocar alimentos para cada faixa etária. A gente tem que pensar nisso também, né? Quais são as necessidades? Olha, a adolescência tem um perfil, né? Então cada momento a gente tem isso, mas a gente não se dá conta, né? E se bobear, fica com a mesma rotina alimentar em todas as fases da vida. Isso. Apesar de em todas as faixas etárias, as pessoas terem que se alimentar bem, e o intuito é todos da casa se alimentarem dos mesmos alimentos, as necessidades são diferentes. Então, uma criança em fase de desenvolvimento ou adolescente, ele tem que comer, né, em maior porção, pode consumir boas gorduras, né, fibras, né, a B12, a vitamina B12 é importantíssimo para a questão muscular, né, para um desenvolvimento no geral. E às vezes a pessoa na fase adulta está numa fase de alimentação mais leve, né, diminuir um pouco as porções para não ter exageros. E aí às vezes a criança quer fazer igual e não supre uma necessidade. Então, tem que entender que em cada faixa etária a necessidade é diferente, tá? Tem que comer os legumes, os vegetais, né? Isso, a gente não pode perder isso, porque por mais que haja uma suplementação, a mastigação é importantíssimo para a saciedade, né? Porque se você não mastiga, se você não come alimentos sólidos, você vai ter um apetite comprometido, você vai sentir mais fome. Uhum. Outro fator, né, que o Rodrigo coloca aqui também,
a gente percebe muitas vezes na terceira idade essa questão de uma condição física complicada e muitas vezes até a questão de ausência de dentes, né, e a dificuldade de ingerir alguns alimentos. Com certeza. Na terceira idade, o olfato é comprometido, o paladar, né? Então, você tem que estimular isso através dos alimentos. E ao mesmo tempo que você tem que suprir essa necessidade, você também tem que agradar o idoso. Porque você ficar se alimentando com coisas que você não gosta é muito complicado. Então, você tem que tentar o quê? Ter todo um jogo de cintura. Então, preparar o alimento numa temperatura adequada, que não vai ser desagradável, numa textura, né, macia, agradável também. Né? Não esquecer de que fornecer grandes porções às vezes causa muito desinteresse. Então, fornecendo uma porção menor, se o idoso conseguiu comer, depois explicar que ele pode repetir quantas vezes ele sentir necessidade, né? Mas não ficar oferecendo assim o alimento de uma maneira muito bruta. Tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma boa preparação, estimular ao máximo a vontade por se alimentar. Uhum. Nessa questão aí, né, a Rose coloca isso, né, você coloca a importância da mastigação, que ela tem visto algumas pessoas utilizando, por exemplo, pipoca, né, sem sal, sem gorduras, etc., como um processo aí para ajudar nos regimes. Ela pergunta se de fato funciona. Sim, a pipoca, se ela for, se incluir ela na alimentação feita de uma boa maneira, não consumir em excesso, pode ser consumido, não tem problema nenhum. Quem estiver fazendo uma reeducação alimentar, buscando o emagrecimento, pode ser algo até que vai favorecer, que vai te ajudar. Mas no caso do idoso, só tem que tomar muita atenção, que às vezes se não mastigar bem a pipoca, né, pode engasgar, né, pode causar um problema. O idoso também tem dificuldade na deglutição, então assim, é importantíssimo tomar só cuidado, né? Então assim, comer, mas comer devagar, não comer rápido para não engasgar, não passar mal, né? Uhum. E de fato, tem que se tomar esses cuidados nesse passo a passo aí dessa alimentação, né? Checar o que mais se adequa. E o Rodrigo coloca também uma questão interessante. Não se falava pouco até um tempo atrás, da questão das intolerâncias, por exemplo. Hoje em dia, a gente encontra idosos, por exemplo, que têm intolerância a determinados alimentos e que comeram a vida toda? Sim. A intolerância, diferente da alergia, ela pode aparecer em qualquer fase da vida. Então, tem crianças que, quando são bebês, têm uma intolerância ao leite, por exemplo, e na fase adulta consome o leite normalmente. A intolerância ela pode vir e voltar em diferentes fases, né? E os idosos possuem intolerâncias, né? Então mexe no trato gastrointestinal, então eles têm cólicas, solta o intestino, né? Tem uma distensão abdominal e às vezes são alimentos que eles gostam, tá? E não podem comer devido à intolerância. Então, hoje em dia, as intolerâncias mais famosas, mais conhecidas, estão relacionadas ao glúten e à lactose. Mas não necessariamente todas as pessoas têm essa intolerância. Por isso que é importante passar por um profissional, observar, né, como o corpo reage quando se consome algum alimento em específico. Uhum. Né? Vale lembrar também que as intolerâncias têm graus, né? Então, às vezes a pessoa não pode tomar o leite, mas ela pode comer um bolo que vai leite, ela pode tomar um sorvete, né? Agora, tem outras que têm um grau maior e não pode com nada que tem leite. Então, cada caso é um caso. Perfeito. E ele pergunta, né, como existe um exame para checar isso, como é que funciona? Sim, tem como se fazer um exame laboratorial para saber se existe realmente esta intolerância ou não. É um exame que ele é feito de sangue e aí sai se tem essa intolerância. Uhum. Aqui em Batatais nós fazemos, né? Então é bem tranquilo. Você tem que ir observando. Se a pessoa está tendo alguns sintomas diferentes, tente retirar.
primeiramente, às vezes, lactose, né, o leite, derivados, e observa se melhora. Né? Depois faz o teste com glúten, né, que está presente na farinha de trigo, né? Então, principalmente nos carboidratos, nos pães, bolachas, bolos, né, massas em geral. Faz o teste, retira por 15 dias e observa se tem uma melhora. Se não tiver, pode ser outro fator também. Então é bem delicado, merece muita atenção. Também, né, a gente tem que observar aí que essa construção da rotina alimentar, como nós falávamos, né, às vezes é isso, a pessoa tem uma construção, é regrada, mas vê que não funciona. O que pode ser essa questão, por exemplo, de ter alguma intolerância ou dessa rotina não estar correta para aquela pessoa? Sim, pode ser que às vezes a pessoa tenha uma alimentação, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada e não está tendo um resultado nutricional bacana. Está tendo uma desnutrição, né? Está tendo problemas de saúde. Às vezes é porque ela não está absorvendo os nutrientes, né? Ela não está tendo uma absorção legal. O que compromete isso? Às vezes a quantidade que ela está ingerindo, às vezes se ela tiver uma intolerância, né? ou uma alergia. Então tudo isso contribui. Né? Então assim, é uma junção de fatores. Né? A pessoa tem que ter uma alimentação equilibrada, mas se ela apresenta um quadro diferenciado de desnutrição ou de obesidade, né? ou se tem alguma doença como diabetes, né? Tem que ter uma atenção especial nestes casos. Raquel, colocando a respeito da importância de frutas, verduras e legumes, né? Não só na terceira idade, mas em todas elas. Existem porções mínimas, o que se deve consumir desses alimentos? Sim, é importantíssimo consumir frutas, legumes, folhas, né, os vegetais em geral. Por quê? Por mais que os macronutrientes, né, que são importantíssimos, que vai ser no caso o carboidrato, a proteína e a gordura, são essenciais para a saúde, os macronutrientes também são. E os macro e os micronutrientes, né, que são as vitaminas, os minerais, estão presentes principalmente nas frutas, nos legumes, nas verduras. Então tem que consumir para você poder manter o seu sistema imunológico bom, né, para você ter uma boa resistência, né, para você estar com a sua saúde em dia. O que acontece é que no caso dos idosos, eles perdem o interesse um pouco por isso, né? Então, na hora que você está chegando, por exemplo, numa certa idade da vida, você quer comer alimentos diferentes. Às vezes você passou a sua vida inteira comendo legumes, né, coisas saudáveis, vai chegar um momento que você não vai querer mais, você vai querer comer algo diferente. Então, por isso que é importantíssimo, desde a infância, você consumir, para numa certa idade você não sofrer tanto para adaptar a alimentação. E em relação à porção, não é porque é fruta, porque é legume, porque é folha que é à vontade. Não, tem que ter cuidado. E cada caso é um caso. Porque algumas frutas, a fruta tem o açúcar natural da fruta, a frutose, né? Os legumes, né, os vegetais possuem carboidrato. Então, se a pessoa tiver uma alteração, por exemplo, em triglicérides, for diabética, ela não pode consumir em grande quantidade, porque senão isso vai alterar a glicemia ou vai alterar algum exame. Então, assim, cada caso é um caso. Então, as porções, elas são divididas de acordo com o peso da pessoa, né, a rotina dela, o gasto energético dela, né, tem todo um porquê para equilibrar a alimentação. A dica que eu dou é você ter uma alimentação que é equilibrada, não comer em excesso nada. Por mais que seja saudável, o excesso faz mal, tem que tomar cuidado. E muitas vezes a gente vê isso do exagero, né? Olha, tal produto, tal verdura, tal legume é a bola da vez, combate isso, combate aquilo, aí a pessoa, aí sim, faz uma dieta só daquele produto. É importantíssimo entender que o que vai causar prevenção, o que vai fazer você não ter uma doença crônica, o que vai fazer você ter uma visão melhor, mais disposição, o que vai fazer você ter benefícios não é o você consumir o alimento em excesso, mas em longo prazo, tá? Então, alguns alimentos têm princípios potentes.
Um exemplo simples, as frutas cítricas, né? Então, laranja, né? O abacaxi, né? A mexerica, tudo que é muito cítrico, limão, contém muita vitamina C. Vitamina C é ótimo para resistência. Só que não adianta você estar com gripe, você ficar tomando muito suco de laranja, tomando muita água com limão. Você não vai curar a tua gripe assim, vai ajudar. Mas o importante é você sempre, né, em um hábito de vida, você consumir a vitamina C. Isso vai manter o seu sistema imunológico alto e você ser menos suscetível a gripes, resfriados, né, a doenças. Então não adianta você consumir em excesso, você tem que criar um hábito mesmo. Uhum. E nessa questão, né, você cita muito bem a questão da vitamina C, né? A própria rotina de consumo do alimento com qualidade ajuda nesse equilíbrio. Porque a gente também tem isso do corpo, né? O que está em excesso vai ser expelido, você acaba não aproveitando, é um alimento que de fato você joga fora e que você poderia estar com outros nutrientes interessantes ocupando aquele espaço. Sim, a toxicidade, né, o excesso de vitaminas, minerais, o excesso é pior do que a deficiência, tá? Então você consumir em excesso faz muito mais mal para a saúde do que o excesso, porque o excesso você consegue suprir, né? A deficiência você consegue suprir, perdão. Agora o excesso pode te causar um problema renal, né? Um problema no fígado, em vários órgãos, você sobrecarrega o órgão, né? Então o excesso é de difícil correção. A deficiência você corrige melhor. Então não adianta ficar consumindo em excesso, não. Não é por aí o caminho. Perfeito. A Nayara, com uma questão interessante também, que é a combinação de alimentos que juntos somam aí na absorção. Isso tem sido muito debatido hoje, também é uma questão interessante, né? Tanto aqueles que se somam, quanto aqueles que concorrem. Exatamente. Não adianta você consumir também um alimento em excesso, se você não consumir outro nutriente, talvez você não vai ter a absorção correta. Já falando sobre a vitamina C, por exemplo, o ferro. A absorção do ferro, ela é melhor no organismo quando se come vitamina C, tá? Quando se consome a vitamina C. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está com déficit de ferro, né, e está comendo bastante feijão, né, folhas verdes, carnes, né, específicas para poder suprir essa carência de ferro, de nada adianta se você não comer a vitamina C. Ela vai ajudar na fixação do ferro no organismo. Então, até alguns ditos populares são de fato verdade. Por exemplo, antigamente as pessoas, depois de comer uma feijoada, chupavam uma laranja. Ela melhora a digestão, mas ela também contribui muito para a absorção desse ferro do feijão no seu organismo. Então, por isso o equilíbrio. Então não adianta você consumir só um alimento. Por isso que dietas muito restritas, né, dietas muito radicais, nem sempre favorecem a questão nutricional, a saúde. Ela pode te trazer um resultado estético, mas às vezes a sua saúde fica um pouco comprometida. E tem como você fazer uma dieta para emagrecimento, para ganho de peso, definição, aumento muscular, para o que você quiser, dentro de um equilíbrio. Não há necessidade de você ficar excluindo alguns grupos. Dá para equilibrar, com certeza. Perfeito. Também falando dessa questão específica aí das combinações, a Maria aqui colocando para os idosos, né, quando a gente pensa nessas combinações, elas têm que ser potencializadas, né, já que também a idade prejudica essa absorção. Com certeza. No caso dos idosos, além de uma boa alimentação, em alguns casos, o médico ou o profissional específico da saúde suplementa a alimentação deles com algum cálcio, alguma vitamina D, algum nutriente específico para potencializar. E principalmente no caso do idoso, né, que é mais suscetível a fraturas, desgastes ósseos, né? Uma boa alimentação é importantíssimo, né? Então, consumir proteína. Por quê? Na fase, o idoso,
ele tende a diminuir a musculatura. Então, o músculo diminui. E o músculo é como se fosse o nosso amortecedor. Se você cai, se você esbarra em algum lugar e você tem uma boa musculatura, amortece. Se você não tem, a tendência é você o quê? Fraturar, machucar, quebrar. Então, você tem que estimular essa musculatura com alimentação, uma boa atividade física, né, específica para você, dentro do que você pode fazer, no caso do idoso. Mas ele tem que se alimentar bem, tem que ter esse equilíbrio na alimentação, para não sofrer aí com uma consequência natural com o passar dos anos, né? Mas a alimentação é importantíssima. Perfeito. E também, né, pensar nessa estrutura de qualidade de vida mesmo, né, porque a gente acaba vendo e observa em muitas matérias também, né, pessoas debilitadas que mudam seus hábitos, tanto de atividade física quanto de alimentação, e que tem um grande ganho, né? A gente vê as pessoas só focando ou no suplemento ou no medicamento, né, e esquecendo que isso é um paralelo às outras ações. Sim, algumas mudanças simples na rotina fazem todas as diferenças, né? Faz toda a diferença. Às vezes as pessoas ficam se perguntando, eu me alimento bem, minha alimentação é equilibrada, aonde eu estou errando que eu estou ganhando peso, aonde eu estou errando que eu estou tendo muitas dores, né, musculares, a fibromialgia está atacada e o médico pede para eu emagrecer, por que eu não consigo? Às vezes é uma atitude tão simples, às vezes é falta de você se hidratar mais, você pode estar com retenção, né? Às vezes é falta de você diminuir a porção, equilibrar seu dia, às vezes seu gasto energético não está adequado. Então, às vezes mudanças bem simples interferem demais. Mesmo relacionado à atividade física, é importante para o idoso. Não é bacana você ficar sedentário em nenhuma fase da vida, né? Então você tem que estimular, né, o seu corpo, o gasto energético. Não é só ingerir, você tem que gastar também. E se pensa muito nessa questão, né, de não, ou de achar que por ser idoso é doente. Não. Né? Então, às vezes, preserva demais da atividade física, preserva demais de outras atividades e acaba prejudicando ao invés de ajudar. Sim, as pessoas ficam com muito medo de estimular o idoso. Às vezes tem medo de levar ele para fazer uma atividade e ele se machucar. Não depositam tanta confiança. O que é importante as pessoas saberem é que tudo tem um grau. O idoso ele não precisa sair correndo, né, em alta intensidade, não é isso, mas uma caminhada. A gente não pode confundir exercício de alta intensidade com sedentarismo. Essas coisas não têm nada a ver uma com a outra. Eles podem fazer uma atividade simples, mesma coisa com alimentação. Às vezes as pessoas têm medo de dar folhas ou grãos e algumas coisas que eles possam engasgar, né, que possa machucar, quebrar dente ou qualquer coisa assim. Não tenham medo, comece aos poucos. Tudo é uma questão de a pessoa ir se adaptando, né, e você estimular também a autonomia no idoso. Rogério, parabenizando pelas informações. Diz que o pai, né, idoso, passou por uma transformação realmente só com a questão de exercícios e alimentação saudável, e ajudou a família inteira a mudar os hábitos. Muito obrigada. Realmente, isso é um relato real. Eu presencio isso no meu dia a dia em consultório. Alguns casos são surpreendentes, chegam a ser emocionantes. Você vê como a pessoa consegue mudar a vida dela e que nunca é tarde para você criar novos hábitos. Então, você que está em casa, que tem medo da mudança, que acha que não consegue mudar o seu estilo de vida, que você não consegue emagrecer, que você não consegue mudar os seus exames, não existe isso, tudo é possível. E essas coisas levam tempo, são gradativas. Não procurem milagres, é aos poucos. Tá? E se todo mundo em casa participar, é melhor ainda. Então, eu conheço muitas pessoas que mudaram os hábitos e todo mundo em casa aderiu. Então, assim, esbanjando disposição, longevidade, assim, então super bem. O Kleber colocando aqui, né, chás. Né, a gente tem essa coisa muito do consumo dos chás na terceira idade. São bons, são importantes, quais as funções? Os chás podem ser consumidos na terceira idade, mas requer uma atenção,
Porque algumas plantas têm o poder medicinal de, às vezes, assim, acelerar o metabolismo. Isso pode interferir na pressão arterial, né? Então, se o idoso tem pressão alta, não são todas as plantas que ele pode consumir. Alguns são muito diuréticos, né? Outros podem interferir no intestino. Então, assim, os chás podem ser consumidos, só que eles não substituem água. Então, eu vejo às vezes as pessoas tomando chá em excesso. Chá não pode tomar em excesso, é no máximo meio litro ao dia, né? E cada planta tem seu poder, tem seu benefício. Então a gente tem uma gama aí de A a Z de diversas plantas no mercado, né? Lógico que dentro de uma dieta tem algumas que são mais comuns, né? Como por exemplo a camomila, erva doce, cidreira, né? Essas são muito boas para se consumirem à noite, estimulam o sono. Por ser uma bebida quente, causa um conforto estomacal, então a pessoa fica com menos apetite, ajuda na digestão, né? Mas tem que tomar cuidado com algumas plantas, tá? Algumas têm poderes excelentes, assim, são digestivas, naturais, né? São ansiolíticas, tem diversas no mercado, mas cada caso é um caso, tá? Cuidado só com quantidade dos chás. Uhum. Mas se colocar na rotina, né, é interessante, e até com a questão, né, porque muitas vezes a pessoa liga o chá a só temperaturas, né, mais frias para tomar esse chá quente, mas ele pode ser tomado gelado. Você pode ter uma cultura maior nisso, e quando a gente pensa no idoso, a hidratação. Sim, o chá ele pode ser tomado mesmo nos períodos mais quentes, porque você pode tomar o chá de maneira gelada, né? E se você tomar no período da noite, que é mais fresco, é uma coisa que não vai atrapalhar, pelo contrário, às vezes até ajuda no sono do idoso, né? E o chá ele tem muito líquido, né? Tem muita água, contribui também para a hidratação, mas nunca substituindo ele pela água. Perfeito. O Ivan, que é seu paciente junto com a noiva, né, Érica, ele disse que só ele perdeu 28 quilos, com as instruções da Maria Zilda, foi esperto, não falou quanto que a noiva perdeu, né? E aí ele pergunta se no final de semana, se o bacon está liberado. Oi, Ivan, oi, Érica. Esses meus pacientes são, assim, fora de base, emagreceram muito, estão prestes a se casar. Então, assim, fez o dever de casa, tiveram ótimos resultados, os dois. São um exemplo a se seguir, assim, de apoio, onde um apoiou o outro. E em relação ao bacon, pode consumir um bacon desde que seja moderado, tá? Ele tem uma gordura de origem natural, é de origem animal, tá? Ela não é nada feita quimicamente ou industrializada, né? Ela é uma coisa natural do animal e é uma fonte de energia também, mas não vamos consumir em exagero, né? Porque senão vai ficar localizada e principalmente na maior camada adiposa do corpo, que é o abdômen. Então, assim, as gorduras são importantíssimas, mas com moderação. Então, podem consumir, mas não sem exageros. Para depois queimar esse bacon só indo para a chapa, você sabe disso que é difícil. Mas é interessante pensar nisso, né? De se perder peso, se fazer uma aplicação, mas sem perder o prazer também, né? Dá para equalizar. Com certeza. Eu costumo dizer, como profissional da nutrição, eu falo que a gente tem que gostar dos alimentos. Alimento não é vilão. A gente tem que ter prazer na alimentação, a gente tem que se sentir bem comendo algo, não criar um pavor. Nossa, tem algumas pessoas que fazem dieta por muito tempo, às vezes criam birra, pavor de algum grupo de alimento. Então não tem que ser assim, você tem que gostar do que você come, tem que ser prazeroso. E para isso o equilíbrio é a melhor maneira, porque tudo que você consome em excesso, você vai enjoar, tudo que você consome pouco, você nunca vai criar o prazer pelo aquele alimento. Então, o equilíbrio é o segredo e as pessoas não podem ter medo de experimentar, tentar. Às vezes as pessoas têm um bloqueio com algum tipo de alimento. Olha, eu não como cebola de jeito nenhum, de nenhuma forma de preparo. Eu não como ela crua, eu não como ela na pizza, de jeito nenhum. Gente, comecem aos poucos, experimente. Isso é um exemplo para quem convive com você. Coma numa porção pequenininha,
né? Você vai criar, porque se um dia você tiver só aquilo para comer numa determinada ocasião, você não vai sofrer tanto, você já vai estar familiarizado com o grupo de alimento. Maria Cláudia aqui perguntando o que você acha das dietas low carb. Olha, as dietas low carb não são proibidas, nem nada assim. Às vezes as pessoas ficam com muito medo das dietas low carb. Eu mesma pratico elas em alguns casos com os pacientes. Low carb não quer dizer excluir o carboidrato, não. É você consumir ele em pequena porção. Você não precisa excluir ele totalmente. Também porque é quase impossível você tirar totalmente o carboidrato, que você não consuma ele dos pães, das massas, né, do arroz, você vai acabar consumindo ele de uma fruta, de um vegetal, né? Às vezes a gente não entende que carboidrato, proteína, gordura não tem só naqueles alimentos que a gente é mais familiarizado, tem em diversos alimentos. Então, assim, a dieta low carb é bem interessante para quem quer emagrecer, não é uma coisa assim proibida, as pessoas às vezes ficam bem preocupadas. Não, pode se fazer, só que uma dica que eu dou, faça com a orientação do profissional. Nunca faça uma dieta low carb ou uma dieta radical por conta, tá? Sempre procure um profissional para ele poder ajustar essa dieta para você, específico dentro da tua rotina, do que você vive, porque senão o seu resultado vai ser muito momentâneo, tá? Às vezes você vai ter um emagrecimento e não vai permanecer por muito tempo, tá? Agora, se você passa por um profissional, a tendência é você ter um resultado melhor, você ter uma longevidade aí nos resultados. Porque também é isso, né? Tem que se acompanhar de exames periódicos, né? Tem que ter uma rotina, porque às vezes, e a gente tem isso, né? Um paradoxo completo de pessoas que são obesas, mais desnutridas, Exatamente. Né? Tem uma série de questões também com esse perfil, né? Sim, esse perfil está aumentando cada vez mais. Pessoas obesas, desnutridas, pessoas magras, com problemas de saúde, com colesterol alterado, triglicéridos desregulado, problemas de pressão, crianças infartando, né? Muitos problemas de saúde, hipoglicemia, pessoas passando mal nas academias. Tudo isso é porque às vezes é mal orientado, tá? Às vezes faz as coisas por conta. Tomem cuidado com isso. Alguns distúrbios alimentares são desenvolvidos em crianças, adolescentes ou até nos adultos, devido a essas maluquices que as pessoas às vezes fazem por conta. Gente, procure o profissional, o médico vai te dar uma boa orientação, o nutricionista, principalmente se for relacionado à questão dietética, questão de alimentação. Então, assim, busque essa orientação, não faça as coisas por conta, porque quem vai sofrer é você mesmo, é o seu corpo, é a sua saúde. Perfeito. Aqui participando com a gente também, Maria Shirley, ela diz que sente muita necessidade de comer doce. Para ela, salgado não tem vez. Ela pergunta, né, como equilibrar isso, e ela tem problemas de refluxo. Certo, o doce, principalmente nas mulheres, né, ele é a preferência. Por quê? Porque tudo que é doce, além de estimular muito o paladar, o doce o açúcar possui propriedades ansiolíticas, então o açúcar acalma, tá? Então a mulher às vezes naquela correria, principalmente quando está na TPM, né, fica muito nervosa, né, ansiosa, acaba buscando doce para quê? Para acalmar, para se sentir melhor, né? Qual mulher que nunca esteve na TPM e procurou um chocolate para se sentir melhor? Então isso é muito comum. Mas é importante equilibrar, porque senão você vai criar uma dependência no açúcar, né? Uma necessidade de consumir o doce para se sentir bem. E eu costumo falar para todos os meus pacientes, se você conseguir retirar da tua semana 3 alimentos, que é o açúcar, né? Esse açúcar pesado, de doces industrializados, né? Chocolate. Se você tirar o açúcar, o álcool e alimentos industrializados, você vai estar assim, você vai conseguir atingir tudo o que você quiser, porque esses alimentos criam muita dependência, tá? Então uma dica que eu te dou,
Se você quiser diminuir a ingestão desse açúcar, comece tirando ele da alimentação, deixando apenas um açúcar natural das frutas, né? Se você sentir muita vontade, busca um cacau mais amargo, de 50% a 70%, que sacia mais, você come um pedacinho, tá? Evite ficar comendo açúcar muito pesado, muito concentrado durante a sua semana, porque senão você vai criar uma dependência. E tentar substituir isso, né? Porque às vezes a gente tem a necessidade do doce, mas sim, que tipos de doces, né? Saber substituir e nunca se esquecer que o açúcar em excesso vira gordura, tá? Então você consumir açúcar em grande quantidade vai se tornar gordura no seu corpo, né? Então aprenda a substituir, né? Eu sempre falo, aprenda a deixar, a sentir o doce, o salgado dos alimentos na forma mais natural, né? Então comer um alimento sem pôr tanto sal, comer algo doce sem ficar pondo tanto açúcar. Então medidas simples já vão ajudar. Tenta retirar um pouco o açúcar do café, do suco, dos chás, tá? Tenta diminuir isso, já vai te ajudar bastante, tá? E aí aos finais de semana você come o seu doce favorito numa porção menor. Uhum. E fazer esse passo a passo, né? Olha, estava consumindo café com 3 colheres de açúcar, se eu começo com 2,5 e vou aos pouquinhos reduzindo. É uma transição, né? Isso, é uma transição, não é radical, gente. Tudo é aos poucos, tá? Então, começa tendo essas atitudes simples. Se você comprar um chocolate que você gosta, procura não comer ele de uma vez, né? Comece a anotar. Eu comprei uma barra de chocolate. Quanto tempo ela durou? Eu comia ela em um dia. Quanto tempo ela está durando? Né? Então, comece a se observar. Essas atitudes contribuem, são simples e ajudam. Tá? Então, começar a observar. Se você na sua casa, você abrir uma caixa de bombom, quanto tempo ela dura ali, né? Então, assim, tudo é quantidade, tá? A sua preferência pode ser o doce, mas consuma ele moderado, tá? Não coma em excesso. Perfeito. Com relação ao que a gente falava dessa pontuação dos excessos, né? Cada um tem um perfil ou uma preferência. Sim. E reequilibrar essa preferência é o que é o complicador. A dica seria isso mesmo, introduzindo novos alimentos aos poucos? Sim, a dica é você ir substituindo. Não precisa tirar o açúcar de uma vez. Então começa a comer as frutas mais doces no lugar do chocolate. Então, por exemplo, a melancia, né? Uma laranja mais docinha, um suco, né? As frutas mesmo. E também vai comer, por exemplo, você vai comer uma maçã. Corta a maçã, polvilha com um pouquinho só de canela, você pode aquecer um pouquinho, fica uma delícia, né? A banana, uma salada de frutas, né? Então comece aos poucos essa substituição, tá? Não precisa ser radical, tá? Uhum. O Caio colocando a respeito dos produtos da moda, né? Por exemplo, o óleo de coco, que foi o último aí com grande aceitação. Como ingerir isso e com que frequência? Porque ele pergunta, né, não tem muitos exageros? Existem muitos exageros e geralmente os exageros causam muita frustração. Por quê? A vida vai ser ter um resultado, perder esse resultado. Ter, não ter, fica esse efeito sanfona. Então isso faz muito mal. O que as pessoas precisam entender é o quê? Que esses produtos da moda, muitos possuem grande benefício, têm realmente resultado, são realmente coisas que contribuem para a dieta, para a saúde. Só que o próprio nome diz, ele contribui, ele auxilia, ele ajuda, ele não faz tudo sozinho. Então de nada adianta você consumir um óleo de coco, que é realmente muito bacana, é um ácido graxo, uma gordura muito boa, mas não adianta você consumir ele e continuar comendo em excesso, né? Você não mudar teus hábitos, não praticar uma atividade física. O óleo de coco não é milagroso, como nada na alimentação. Tudo é para ajudar, tá? Então, se você já toma bastante água, tem uma alimentação equilibrada e inclui ele, aí com certeza você vai poder
ver os resultados de um intestino funcionando melhor, seu metabolismo mais acelerado, tá? Agora, se você deixar tudo nas mãos desses alimentos da moda, você não vai ter o resultado desejado e vai virando um círculo vicioso. Então, use esses alimentos pro benefício, para auxiliar, né? Não deixe tudo nas mãos deles, né? Sem dúvida. Quando se pensa também nessa questão, né, de pensar esses produtos de modinha, de qualidade, tem sempre que lembrar isso. Olha, ele é um complemento, ele é para esse momento, ele não é para uma rotina. Sim, os profissionais têm esse papel de orientar. Às vezes na rede social ou a pessoa que está divulgando nem sempre orienta. Então, o que eu aconselho é você, quando for comprar ou antes de tomar, sempre buscar um profissional que possa te orientar, um profissional específico dessa área, que às vezes vai no boca a boca e cada um vai relatando a tua experiência e não vê realmente, não tem realmente a informação correta. Então, se você for comprar em uma farmácia de manipulação ou que tenha produtos naturais, não tenha vergonha, pergunte para o balconista. Se você se sentir mais à vontade, converse com o farmacêutico, busque o nutricionista, né? Se ele estiver no recinto, né, busque a informação do profissional capacitado. Leia rótulos, tá? Principalmente o idoso, às vezes tem dificuldade na leitura dos rótulos, porque é tudo muito pequenininho e tem vergonha de perguntar. Não tenham, os profissionais estão aí para isso. Chegou numa farmácia até com vergonha, pede para o balconista ler para você se ele é zero açúcar, se ele é sem glúten, se ele é sem lactose, se você pode consumir. Então perguntem, tá? Vocês estão consumindo algo para a saúde de vocês, não tenham medo. Tem que buscar informação, sim. Perfeito. Maria, quero agradecer a presença, deixando aqui a pergunta da Clarinda também, que quer saber onde você atende. Parabenizar sempre pelas informações e por partilhar os conhecimentos aqui conosco. Eu quem agradeço, Luciano, pelo convite. É sempre um prazer imenso vir até aqui e poder compartilhar um pouco sobre saúde, um pouco da minha experiência. Eu trabalho de segunda a sábado, no período da manhã, na farmácia Fernando Manipulário. Se você quiser comprar alguma coisa ou quiser tirar uma dúvida, eu fico nesse período das 8 da manhã a 1h da tarde lá. Vocês podem me procurar, eu vou atendê-los com o maior prazer. No período da tarde, eu trabalho em consultório, atendo como nutricionista, atendo particular e pelo Unimed Batatais. Eu atendo no bairro Santa Terezinha, junto com a doutora Débora, ginecologista, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e pelo convite. Nós que agradecemos. Nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, você confere matéria a respeito da Justiça Eleitoral e do processo de votação nesse ano. Nós voltamos já. Eu estou aqui com o juiz eleitoral da 22ª Zona Eleitoral de Batatais, Dr. Fábio Marques Dias. Dr. Fábio, dia 7 de outubro, a que horas começa a votação e que horas termina? O juiz eleitoral informa aos eleitores de Batatais que no dia 7 de outubro a eleição se iniciará às 8 horas da manhã. E terminará às 17 horas. As pessoas que chegarem depois deste horário não poderão entrar na escola. As pessoas que estiverem na escola poderão ali permanecer para fazer a votação e depois deixar a escola. Doutor Fábio, no dia da eleição, dia 7, agora o primeiro turno das eleições, quantos cargos a gente vai eleger e qual é a ordem de votação para o eleitor? Neste primeiro turno, o eleitor vai eleger 6 cargos e a ordem da votação é a seguinte: primeiro, para deputado federal, que são 4 dígitos. Segundo, deputado estadual, que são 5 dígitos. Terceiro, o primeiro cargo de senador, que são 3 dígitos. O quarto é o segundo cargo de senador, também com 3 dígitos. Uma observação: você não pode votar no mesmo senador para o segundo cargo. Se você fizer isso, o seu segundo voto para senador será nulo. Quinto cargo, governador, com 2 dígitos. E o sexto cargo,
presidente da República com 2 dígitos. O que é engraçado, porque as pessoas imaginam que vão votar primeiro para presidente. Isso está errado. O voto de presidente será o 6º e último voto daquele dia. Doutor Fábio, alguns votos para esses cargos são proporcionais e outros majoritários. Explica isso para a gente. É verdade. Os cargos majoritários são os cargos de presidente, senador e governador, ou seja, o candidato mais votado é o candidato que vai ser eleito. Estes cargos não admitem um voto na coligação ou no partido simplesmente, porque é preciso que o sujeito alcance a maior parte dos votos. Então, para estes cargos, não adianta o eleitor chegar com 2 dígitos achando que vai votar em um partido. Não adianta. De outro lado, os de votação proporcional são aqueles onde se admite o voto em uma certa coligação ou partido. Nem sempre o deputado mais votado vai ser o deputado eleito. Ele precisa conseguir atingir um certo número para fazer a proporção e levar o seu partido a ter mais vagas, aqui no nosso caso, na Câmara Estadual ou Federal. Por isso, alguns desses cargos admitem voto em legenda. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando você for votar para deputado federal, que é um cargo proporcional, você consegue votar só em 2 dígitos, que é a coligação partido. A mesma coisa, deputado estadual. Para senador, não. Para senador, você tem que colocar os 3 dígitos aqui para o primeiro, segundo senador. Senão, você não vai conseguir encerrar a sua votação. No caso, nós temos 2 vagas para o Senado. Eu posso votar num senador de um partido ou de uma coligação e no outro de outro partido e outra coligação? Todos os votos são livres e independentes. Você pode votar num deputado federal de um partido, estadual de outro partido, um senador de um partido e outro de outro partido. É a opção do eleitor. Ele está livre para escolher independentemente do partido. Denner, quais são os documentos oficiais que identificam o eleitor para acompanhar o título? A carteira de identidade, RG, a carteira de categoria profissional reconhecida por lei, como por exemplo a OAB, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação, passaporte e agora a gente tem uma novidade, o e-título para aquelas pessoas que fizeram o cadastramento biométrico. Muitas pessoas instalaram o e-título, mas não fizeram o cadastramento biométrico. Vem sem a fotografia. Aí precisa de um documento para acompanhar também no smartphone. Exatamente. Ele vai servir como título comum, quem não fez a biometria. Mas aí precisa acompanhar com o documento de identificação com foto oficial. Se vier a foto, somente o e-título serve. Isso, se a pessoa já ter feito a biometria, né, o cadastramento biométrico, já vai vir a foto no e-título. Então, ele vai servir apenas, o e-título vai servir para a pessoa ser habilitada para votar. Eu vou passar o telefone de contato, né, e o endereço do cartório eleitoral, se alguém tiver dúvida, né. O telefone é o 3661-0193 e o endereço é Avenida Dr. Chiquinho Arantes, número 534, aqui no centro, né, aqui próximo da Escola Washington Luiz. Bem, doutor Fábio, a fila está aumentando. O que acontece a partir de agora? Depois das 8 horas, começa a votação. Os eleitores se apresentam para as sessões eleitoral. O eleitor que tem todos os documentos pode entrar. O que não tem vai ter que ir embora. Por exemplo, esse primeiro eleitor não trouxe o documento de identidade. Então nós vamos ter 2 categorias de eleitores. Aqueles que não foram fazer a biometria e vão ter aquele título comum. E depois aqueles que fizeram a biometria e vão ter o título comum anotadinho ali, biometria. Esses 2 vão vir com simplesmente um documento que é o título de eleitor. O título de eleitor não identifica a pessoa, ele não tem foto. Então, estes 2 vão ter que trazer um documento de identificação. Só não vai precisar trazer o documento aquele que fez a biometria e baixou no celular o e-título. Aquele e-título tem a biometria e a foto. Então, vamos imaginar que chegou aqui no nosso
nossa sessão simulada, um eleitor que tem a biometria. Então ele vai chegar, vai se identificar lá para os mesários com o título dele que está anotado biometria e o documento. O pessoal da mesa vai achar o nome dele na lista e ele não vai assinar nada. Ele vai colocar o dedo para fazer a sua identificação. Vou lembrar para vocês, os dedos que valem são os dedos que fazem a pinça. O dedão e o primeiro dedo que fazem a pinça. Um desses dois dedos de qualquer uma das mãos vai ser identificado. Identificado, ele passa a poder votar na cabine. Doutor, agora nós soubemos que está chegando um eleitor que não tem a biometria, título normal. Título normal. A pessoa que não fez a biometria não está impedida de votar. Ela pode, deve, vai votar com o título antigo. A única diferença, quando ela chegar, ela vai ser identificada e ela vai ter que assinar o caderno de votação. Aquilo que o primeiro fez com a própria digital, esse segundo vai fazer assinando o caderno de votação. Identificou, assinou, ele vai ser liberado para ir votar lá na urna eletrônica. Doutor Fábio, agora nós estamos aqui praticamente na parte final e a mais importante da votação, a urna eletrônica. O que o eleitor faz a partir de agora da liberação da urna? Primeira coisa, o eleitor pode ficar tranquilo, a urna é indevassável, não vai ter ninguém atrás dele aqui, é ele a consciência e a urna para votar. Só que para essa eleição eu recomendo fortemente que o eleitor traga anotado o número dos candidatos, porque são 6 cargos que vão ser eleitos e cada cargo tem mais de 2 números e a coisa fica difícil se não trouxer. Mas vamos lá. O eleitor chegou, está aqui na frente da urna, ele vai poder digitar o número dos seus candidatos. O primeiro voto é para deputado federal. Novidade, esse ano começa pelo deputado federal. Nós temos aqui uma votação simulada, são candidatos simulados, mas eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Um candidato aqui, são todos candidatos relacionados a esporte. Então o eleitor vai vir, tem um teclado aqui que é igual ao teclado do telefone, tem a tecla branco, corrige e confirma, que é até maior que as outras, branco, corrige de cor laranja e o confirma, que é o verde. Como ele deve fazer? Colocar o primeiro número do candidato dele. No nosso caso, nós já temos um candidato aqui, 91, simulado, é como se fosse um partido. Colocou 2 números aqui, apareceu lá, deputado federal de tal partido. Se apertar o confirma aqui, ele está votando na legenda. Se ele quisesse escolher um candidato, ele teria que ter colocado todos os números. Mas vamos lá, deputado estadual, 91, mesma legenda, 001, aparece a foto do seu candidato, você aperta o confirma. Ah, mas eu errei. É o outro. Corrige. 91002. Apareceu a foto do outro candidato aqui. Hipismo seria confirma. Fomos para o senador. O senador é o candidato que precisa de 3 dígitos. E este candidato vai aparecer, além da foto do seu candidato, 2 fotos de 2 suplentes deste candidato. Não confundir esta ordem como se fosse um primeiro e segundo senador. Não é isso. É um senador com 2 que vão ser os seus suplentes no caso dele estar impedido. Votando para senador o primeiro, vem uma segunda votação para um segundo cargo de senador. Hoje, esta eleição, nós vamos eleger 2 senadores. Se você colocar o mesmo número do primeiro senador, o seu voto vai ser considerado nulo. Você tem que escolher 2. Se você quiser votar nulo, ok. Mas se você votar 2 vezes no mesmo senador, não vai computar 2 votos para ele. Vai ser um voto válido e um voto nulo. Então vamos corrigir isso aqui para escolher um segundo candidato a senador
Lembre-se, vão aparecer fotos de 2 suplentes. Votou para o segundo senador, os 2 últimos votos, governador, sempre foto do governador, o candidato, e do seu vice, e o último que as pessoas ficam esperando mais, mas que vai ser o último, é o candidato a presidente, foto do candidato e do seu vice. Quando você confirma o último voto, a urna faz um barulho um pouco mais prolongado, prestem atenção. Doutor Fábio, o eleitor chega aqui para cumprir o seu dever de eleitor, mas não quer votar em nenhum candidato, quer votar em branco ou anular o voto. Estas 2 opções demandam 2 ações diferentes. Se você quer votar em branco, a urna já tem aqui a tecla branco. Você aperta em branco, ela pergunta, é isso? Voto em branco? Você aperta o verde, você votou em branco para deputado federal, no caso. Vamos de novo, em branco para deputado estadual. Você aperta, ele confirma. Eu quero anular de senador. Anular o voto demanda que o eleitor escolha um número que não é de nenhum candidato. Nós já sabemos aqui que esse 900 simulado não é de nenhum candidato. Então vai aparecer imediatamente voto nulo. É a sua vontade? Confirma, você votou nulo. Corrige. Você vai votar e errou. Nossa, eu estou colocando um número aqui que eu errei, não é o número, tanto que está dando nulo. Você vem na tecla do meio, alaranjada, aí corrige. Aí você coloca um número correto, aparecem os seus candidatos e para votar, confirma. Doutor Fábio, o eleitor que não estiver no seu domicílio eleitoral no dia da votação, o que ele deve fazer? O eleitor que não vai votar deve justificar. Se você está em Batatais e não é eleitor aqui, você deve procurar qualquer das escolas que são sessões de votação e ali, com seus documentos, você vai preencher um formulário de justificação. Preenchido esse formulário, você vai ser encaminhado para qualquer zona de votação para que esse formulário seja digitado pelo mesário na urna, justificando o seu voto. Lembre-se, você que não está na sua zona eleitoral, se você está na sua cidade e é eleitor registrado, o voto no Brasil é obrigatório, você deve comparecer. Só estão dispensados de fazer a votação no dia aqueles eleitores que têm o título e são menores de 18 anos, o voto deles é facultativo, e também importante, os eleitores que estão registrados e têm mais de 70 anos, essas pessoas também têm o voto facultativo, ou seja, mesmo estando na sua sessão eleitoral, eles não são obrigados a comparecer. Se nesse dia o eleitor estiver acamado em tratamento médico? Depois disso, depois do ocorrido, ele deve procurar o cartório eleitoral para fazer essa justificativa. Eu estava na minha cidade, mas por algum motivo de saúde ou empecilho, eu não pude ir. O cartório eleitoral, depois da eleição, é que fará essa justificação. Se ele tiver com saúde e não comparecer, a última saída é a multa. É a multa. Se ele estava, não veio, quando ele comparecer no cartório para explicar e dizer, eu não tenho uma explicação, o senhor vai ter que pagar uma multa. Não é nada absurdo, são valores irrelevantes, mas é necessário fazer isso para ficar em dia com a justiça eleitoral. Doutor Fábio, para ajudar o eleitor a tirar qualquer dúvida, o cartório está disponibilizando uma urna para a pessoa ir lá fazer um treinamento? Exatamente. Você, eleitor de Batatais, até a véspera da eleição, você viu essa simulação, viu quais são os documentos necessários, como é o seu comportamento lá, se você tem ou não tem biometria, e nós filmamos até a urna lá. Mas eu quero ir lá no cartório e treinar na urna com esses candidatos simulados. A urna está lá, você pode ir lá, sentar, manusear, e você vai conseguir fazer essa votação simulada lá. Parece que o site do TSE também tem uma urna lá para simulação. A mesma coisa. Se você não quer ir ao cartório eleitoral de Batatais, procure no site do TSE. Lá existe essa mesma simulação com uma urna, com os candidatos simulados, e você vai poder manusear, votar, corrigir, votar em branco.
e estar mais preparado para no dia da eleição votar com tranquilidade e rapidez. Doutor, só para a gente encerrar, nós falamos no comecinho já da matéria, os horários no dia da votação. Então vamos lá. Você que é eleitor em Batatais, a votação começa em todas as escolas às 8 horas da manhã. A votação encerra às 17 horas, ou seja, você chegou na escola depois das 17 horas, você não vai entrar. Mas você já está na escola, você vai ter recebido uma senha e a votação sua pode acontecer até depois das 17 horas. Lembrando que o primeiro turno, dia 7 de outubro, e se houver segundo turno, no dia 28 de outubro. Exatamente, 7 e 28 são os dias em que o Brasil pode mudar os seus rumos. Você, eleitor, traga anotado o número dos seus candidatos. Essa é a melhor dica que eu posso dar para a eleição primeiro e segundo turno. Tá certo, o programa fica por aqui. Você fica agora com o horário eleitoral gratuito e, na sequência, na companhia da TV Brasil.